É conversão. E eu vejo que quando você entra na mentalidade de converter versus a mentalidade de confrontar, o resultado é muito melhor. Funciona mais. E nada que eu tô falando diferente do que, sei lá, do que o cristianismo ensinaria. E a conversão é um start para você? Conversão é quando o cara converte, e aí isso envolve o porquê ele se converte, pode envolver uma mudança de mentalidade política, religiosa, pode começar de várias maneiras. Às vezes o cara se converte, só um detalhe, politicamente antes de se converter religiosamente. Acontece. Funciona também. Às vezes ele Uhum. se converte religiosamente para depois se converter politicamente, também funciona. Não O importa. ponto é que ele tem que se converter para a ordem, e aí o resto da vida dele vai naturalmente. Você foi Mas convertido a. ou não? O que que foi o seu Eu me caso? converti espiritualmente, acho que politicamente, deixa eu ver. Primeira vez que eu me vi como um tradicionalista, sei lá, na Fundamental 1, eu me vi como um tradicionalista político. Então, assim, Uhum. eu tinha um livro que tinha escrito assim, Cuba e Estados Unidos, e aí tinha, o texto falava que Cuba era melhor que os Estados Unidos, e eu falei, professor, tem um problema aqui que a foto contradiz o texto, entendeu? Aí a professora olhou pra mim, ela revoltada, eu falei, olha, eu não sei se... então foi a primeira vez que caiu a minha ficha, eu falei, cara, Aham. isso aqui é uma piada. Então, assim, isso eu tava na quarta série, então, assim, faz tempo que eu... Uhum. É, Agora, religiosamente, quando eu tinha 18 anos, eu voltei para a igreja. Eu fiz primeira comunhão, me afastei, e ali por volta dos 18, 19, eu me reaproximei da igreja. Foi um chamado? Foi um. Não, eu fui estudar. Eu entrei na faculdade, tinha um clima ideológico inóspito. Aí eu comecei a me refugiar na faculdade de Direito, os professores eram todos comunistas. Aí comecei a me refugiar na biblioteca para ler. Aí eu li um livro do Platão que falava sobre alma. Aí eu fiquei assim, caramba, alma, será que eu tenho uma? Aí eu fui pra, eu fui pra São Tomás de Aquino, e aí tinha a prova da existência de Deus. Aí eu li aquilo, e eu falei, caramba, Deus existe, né? E agora? Aí quando eu falei Deus existe, aí eu peguei minha Bíblia da primeira comunhão, que era a última coisa que eu tinha de religião, comecei a ler, e aí fui seguindo, aí voltei a ir à missa, voltei a fazer a... São Tomás prova que Deus existe, né? Ah, sim, 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 muito bem. Bem, por sinal, muito bem demonstrado. O Como que dele ele é por, faz para mostrar? Claro, veja, a forma, você tem que entender o seguinte, todas as coisas para Aristóteles, elas estão em movimento. O movimento que ele fala não é movimento só mecânico, isso aqui é um movimento mecânico, não é um movimento vetorial, por exemplo, que a gente pensa na física moderna. Mas ele está chamando de movimento tudo que é passagem da potência ao ato. Então, você tem algo que pode ser, passa a ser, isso é um movimento. Então, uma coisa poderia esquentar, esquenta, passagem da potência ao ato. Poderia cair, cai, e assim por diante. O pensamento, passagem de potência ao ato, não é um movimento mecânico. Pensei uma coisa, nada se moveu do ponto de vista mecânico assim imediato, mas alguma coisa. saiu da potência ao ato, né? Todas as coisas estão em potência ao ato o tempo todo. O universo está em constante movimento. Não é estático, né? Todas as coisas estão em movimento e tudo que você analisa, de todas as análises que você faz, está tudo em transformação. Só que aí tem um ponto. O mundo inteiro está numa sequência de P para A, potência para ato. Toda hora tudo está passando de P para A. Só que se a sequência causal começasse em P, ela não poderia, por quê? Porque tem um outro ponto que é, uma coisa só passa da potência ao ato quando tem algo em ato fazendo ela passar da potência ao ato. Então, por exemplo, para que o copo caia, o copo pode cair. Ele não cai por conta própria se não tem uma outra coisa real em ato fazendo ele cair. Então, eu tenho que ir lá empurrar o copo. Todos os fenômenos têm algo em ato que faça aquela potência passar para o ato. Para eu conseguir pensar, eu tenho que ter um cérebro trabalhando. Sei lá, essa água esquentar, vai ter que ter alguma força agindo sobre ela. As moléculas vão ter que agitar de alguma maneira, alguém vai ter que agir sobre ela. Então, todas as coisas têm que ter algo real. A pura potência não faz a potência se atualizar. O fato do copo poder cair não faz com que o copo caia per se, e assim por diante. Então, uma potência não se atualiza por conta própria. Então, a sequência PA, ela tem que começar em A. Do contrário, não tem sequência. Uhum. Não pode começar em P. Se ela começar em P, eu estaria negando essa regra que eu falei previamente, que uma coisa só passa da potência ao ato com outra coisa em ato. Então eu tenho uma sequência cósmica inteira
E ela não é PA, ela é APA. Ela começa em A. Esse primeiro ato, o que é esse primeiro ato? Esse primeiro ser? Veja, ele é o originador da sequência causal cósmica, porque ele é o primeiro item. Ele é anterior à matéria, porque ele gerou a matéria. E a matéria está em transformação, a matéria é passagem de potencial. Aliás, a matéria, falaria Aristóteles, é pura potência. Quanto mais eu desço na matéria, mais ela age de maneira potencial, errática, né? Ela é estranha, quanto mais eu vou descendo nela. Por quê? Porque ela é potencial, que é mais flexível, né? Uma célula ou um corpo inteiro concreto. O átomo ou um bloco de mármore. Evidentemente, quanto mais eu desço na matéria, maior o campo das possibilidades. Ela vai se tornando mais potencial. Então, esse ato original tem que ser a causa da matéria. Ele não é material. Ele também tem que ser anterior ao tempo, porque o tempo é movimento, o tempo é passagem. Aliás, a própria noção de tempo é passagem, né? Quando você fala, você vai assistir o tempo é uma medida de uma passagem, né? É uma medida de um movimento, inclusive. Se você vai assistir um programa, eu sempre lembro quando eu estava assistindo um Android 009, eu era criança, e aí tem um episódio que para o tempo, né? Vocês já viram Android 009? Vocês são dessa geração? Na verdade, eu não, eu já estava muito velho. Já estava muito velho, mas vocês já ouviram falar de Android 009? Sim. E aí tem um episódio que parava tudo. Mas o que é parar o tempo? O tempo parou. Não, é que o movimento parou. Na verdade, a história é que ele era tão rápido, né? Estava andando tão rápido que tudo parou, e daí o tempo parou para ele, daí era uma vida insuportável. Essa era a premissa. Mas olha que engraçado. Se tudo para, você vai falar, parou o tempo. Porque você claramente está olhando o fenômeno do tempo a partir do movimento. Há uma conexão. Então, esse ato original, ele é anterior ao tempo, porque o tempo justamente envolve uma passagem, uma transformação. Ele é atemporal. Ele também é um princípio de ordem. Por quê? Porque o universo, embora ele tenha um elemento de caos, um elemento de acaso, ele também tem um elemento de ordem. E elementos de ordem são produzidos por elementos de ordem. Então, eu pego, por exemplo, isso aqui está organizado, essa mesa, porque alguma coisa ordenada ordenou o que estava lá. O desordem não gera ordem per se. Então, eu tenho um ser que é, e como fala Aristóteles muito bem, ordem é inteligência, por definição. Sim. Então, é um ser que é amaterial, imaterial, atemporal, anterior ao tempo, anterior à matéria, que começou toda a sequência causal e que é a ordem e a inteligência. O nome disso é Deus. Então, quando você fala de primeiro motor imóvel, o que é isso? É o que move sem ser movido. Mas por que move sem ser movido? Porque ele é anterior a todas as outras coisas. E aí você vai falar assim, mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus, porque Deus e o ser são a mesma coisa, não tem uma separação. Então, na verdade, Deus não tem começo e não tem fim. Aliás, as próprias noções de começo e fim são noções temporais. E você está falando, por definição, de algo que é anterior ao tempo. Então, não tem não tem fim, não tem começo, não tem imperfeição também. Porque imperfeição... Por que as coisas decaem? Por que seu corpo vai decair? Porque vai passando o tempo e ele vai decaindo. Você precisa ter incompletude, imperfeição para ter degeneração, né? Sim. Que, aliás, é um dos pontos de Aristóteles, né? Aristóteles escreve sobre geração e corrupção. A primeira coisa que você percebe do mundo quando ele está refletindo esse negócio de movimento não é por um motivo aleatório, é porque ele está olhando todas as coisas e falando, caramba, você tem geração e corrupção. Por que o mundo está toda hora em geração e corrupção? As coisas vão sendo destruídas, as coisas vão sendo criadas, por que isso acontece? Então, a reflexão de Aristóteles, que é a mesma de São Tomás, é a base da primeira prova de São Tomás, são 5, né? Mas é a base da primeira, que já é muito precisa, ela basicamente demonstra que Deus existe. Claro, como toda prova, você tem que aceitar os pressupostos, mas é que os pressupostos são muito leves. E se você negar os pressupostos... também, né? Você negar a lógica. E se você negar os pressupostos, você cai numa coisa muito esquisita. Porque pensa, vamos negar os pressupostos. Não, nem tudo está em movimento. É um pressuposto estranho, porque a análise do mundo não é assim. Outro pressuposto estranho. Não. Uma coisa pode surgir sem nenhuma causa.
Mas aí a anticiência é absoluta. Você caiu na negação da realidade quase que absoluta, porque as coisas não têm causa. Aí isso é a negação da razão mesmo. Você está dizendo que as coisas acontecem sem princípios reais. Elas acontecem por princípios hipotéticos. Que é muito esquisito. Então, todas as leis da lógica e tal. Então, o David Hume nega a prova da existência de Deus. Mas como que ele nega? Ele fala, não tem causalidade. Aí você fala, mas tem causalidade do quê? Ele fala, nada, não existe causalidade. Beleza. Aí você vira o woke também, porque daí também não tem... Aí também não tem mais... do David Hume até o woke é uma questão de... Você espera aqui no relógio e espera até chegar lá. Porque se você nega a causalidade, o efeito final é o relativismo total. Sim. Tudo é relativo. Por isso que não é aleatório. Quando você nega a existência de Deus, as pessoas vão caindo no caos crescente. Porque você tirou um princípio de ordem, a desordem vai crescendo, né? Sim, total. Não tem um paradigma. E é interessante, sempre quando a gente chega num ponto desse, a questão não tem como provar Deus, né? Não tem como você fazer alguma coisa concreta com que essa existência seja provada. Bom, porém, isso é bem para a concreto. ciência também não tem como não provar, falar assim, realmente não existe. Não tem como provar Deus do ponto de vista científico, mas tem como provar do ponto de vista físico. Foi o que a gente fez Sim, agora. Mas porque na ciência também não consegue comprovar a não existência, sabe? Um fato real que você fala. Que o objeto não se aplica. É que você está usando uma ferramenta que não analisa o objeto. É impossível. É porque é anterior, porque você está falando de um item que é, por definição, um objeto de análise que é, por definição, anterior à ferramenta que você está falando. É igual a ciência tenta provar a ciência, é argumentar em círculo. Você falar assim, não, por meio do método científico me prove que existe a ciência. Não tem como. A ciência pressupõe a lógica, a ciência pressupõe a ciência, a ciência pressupõe a matemática, a ciência pressupõe uma série de itens. A ideia de um conhecimento sem pressuposições é ridícula. A única coisa que você tem sem pressuposições são conhecimentos autoevidentes. Por exemplo, A igual a A. Mas tirando a tautologia lógica, você não tem conhecimentos autoevidentes. Os conhecimentos demandam uma explicação. E eles têm pressupostos. O pressuposto da ciência tem vários pressupostos. Não é que eu faço sem nenhum pressuposto. Mas imagina. Cara, eu acho incrível, assim, encontrar um filósofo e tentar entender a forma que ele pensou e ficar imaginando, assim, ele naquele momento com esses questionamentos, assim, sabe? Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu tenho, assim, mas... Eu amo. Bom, eu faço isso da vida, né? É magnífico. É magnífico. Como foi que ele chegou, Aristóteles, primeiro nessa? Bom, cara, eu sei que ele estava lendo os pré-socráticos, que estavam discutindo sobre água e como que o mundo se transforma e como que as coisas vão se gerando e tal, mas até chegar nesse nível de raciocínio é muito refinado. E ele ainda fala assim, Deus move o mundo por amor e nos enche de alegria. E não é todo professor de filosofia que consegue filosofar dessa forma, né? Bom, muitos professores de filosofia hoje são... o problema dos professores, veja, tem muitos professores de filosofia bons. O problema é que a faculdade... ela está imbuída da ideologia, que já mina o cara. Então, o cara ele acaba sendo um propagador da própria ideologia dominante, ao invés de pensar nos grandes filósofos por conta própria. Tanto que praticamente não tem linhas, né? Para ser um professor de filosofia universitário, estrito senso, você praticamente... Tem exceções, tem nobres exceções. Sim. Mas você praticamente é obrigado a ou ser marxista, ou relativista, ou qualquer coisa... qualquerista... moderno. Difícil o cara ter uma liberdade. Se ele chegar lá, mesmo linhas diferentes da minha, se ele chegar e falar, pessoal, agora eu sou maquiavélico, puro sangue, as pessoas também não vão perseguir a ideia, ou se ele virar nietzscheano puro sangue, também vão perseguir a ideia. A real é que mesmo linhas absolutamente radicalmente diferentes da minha não seriam aceitas na faculdade per se. Porque tem uma ideologia dominante. E essa ideologia dominante vai regrando. Agora, se você lê os antigos filósofos não como... Outro problema da faculdade também, até mais estrutural, eu acho, não é nem só o fato de ter ideologia. É que o cara não lê levando a sério os filósofos que ele está lendo, mas ele lê, na verdade, como uma peça de museu. Isso aqui é o que Platão achava. Na época dele, eles pensavam assim, olha que primitivo. Ele não está seriamente engajando com Platão. Projetando ele não está preocupado. Ali. Não, mas calma, será que o que Platão está falando é verdadeiro? Será que isso aqui é verdadeiro? Será que o que Maquiavel falou é verdadeiro? Será que o que
Nietzsche falou é verdadeiro? Será que é assim mesmo, na realidade? Esse é o trabalho da filosofia. Você tem que olhar o cara e falar, cara, será que isso aqui encaixa? O trabalho de entender o contexto dele já é muito bom, porque cria empatia, porque você entende, calma. Ele estava vendo isso aqui e ele está tentando resolver esse problema. Já é um grande salto. Isso é o básico também, né? Deveria ser. Sim. E você consegue também, além disso, ir além, ter os seus pensamentos filosóficos também? Eu tenho opinião sobre várias coisas, né? Eu tenho um livro que eu estou preparando que eu já entendo como como tudo, eu sou cético da originalidade absoluta. Todas as coisas você vai bebendo do que veio do passado. Mas eu tenho uma tese, por exemplo, sobre Aristóteles aplicado às empresas e uma série de considerações sobre política, uma nuance específica, né, de filosofia política. É uma tese que está nesse livro que eu estou preparando agora, que é sobre liderança. Legal. Que é basicamente a inspiração, é a mentoria que Alexandre recebeu de Aristóteles. E a minha ideia é pegar isso como uma teoria de governo, né, a partir dessa linha. Então isso, na verdade, esse livro eu distribuí na Inglaterra antes de ter a versão pronta no Brasil. Então, na verdade, tem uma versão em inglês dele que circulou lá circulou lá na Inglaterra, porque eu levei no evento e tal. Mas esse ano eu espero ainda publicar a minha tese sobre isso, né? Você acha que tem um ensinamento maior ou melhor do que o de questionar as coisas? Como assim? O fato de você procurar saber sempre mais, entender mais. Olha, o fato de você querer entender as coisas, a verdade é o mais importante, porque eu questiono tudo. Não, isso só é chato. Isso só é chato, entendeu? Eu sou pensamento crítico. Eu não quero saber se você tem pensamento crítico. Eu quero saber se é verdadeiro. A minha pergunta sempre é se é verdadeiro. Eu não quero saber quem está falando, de onde veio, qual que é o negócio. Eu genuinamente, a pergunta que eu sempre me faço é, calma lá, o que esse cara está falando é verdade? Funciona? Por exemplo, por que eu amo jiu-jitsu ou exercício físico? Porque funciona, porque é real. O cara fala assim pra mim, não, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu quando eu descobri que era real. Funciona. É jiu-jiteiro? Eu treino toda semana. Faixa preta? Não sou faixa preta, não. Faixa azul. Descobri tardiamente, mas sou aluno do grandíssimo Fábio Gurgel, que é uma lenda viva. Um azul do Fábio Gurgel se assemelha a um faixa azul, roxa, né? Não, é um azul de outros bons mestres. De outros mestres, talvez. Não, mas olha... Mas o Gurgel é diferenciado mesmo. Não, e você sabe que eu me apaixonei porque é real, funciona. É muito efetivo, né, mano? Quando você fala assim, você tem que se hidratar, você tem que comer melhor. Funciona. É empreendedorismo. Não, empreendedorismo, isso, não sei o que. Funciona. Você for lá e abrir uma empresa, você começar a trabalhar e fizer uma coisa que realmente é bom, um produto bom, funciona. Veja, o teste tem que ser o teste da realidade, não pode ser o teste de uma coisa pré-estabelecida que já está feita. Você tem que olhar na realidade. Funciona tanto que depois que o jiu-jitsu, né, foi divulgado, ninguém entra no UFC mais sem lutar jiu-jitsu. Não tem como. Vai fazer como? É loucura. Mas aí também não entra sem o boxe, não entra sem o Muay Thai. Não, sim. O jiu-jitsu não é melhor que os outros. Porque tá muito profissional, né? É melhor que os outros. Mas jiu-jitsu é sine qua non. Os outros... Não, mas é verdade. Não, mas eu sou fã. Boxe é uma baita arte marcial. Boxe é maravilhoso. Tem várias artes marciais que são incríveis, mas são eficazes. Mas o jiu-jitsu, a luta de finalização no chão, não tem o que fazer. Se o cara não sabe nem se defender daquilo, ele vai se dar mal. Tanto é que você pega o wrestling, quando começou, os caras eram gigantes. O wrestling é um treinamento físico muito forte. E de chão também, de submissão. Os caras do wrestling, que eram gigantes, pegavam o cara do jiu-jitsu pra lutar uma luta de solo, agarrada, e porra, não dava jogo. Não, eles tinham que aprender, eles tiveram que aprender. Porque o cara não tem como finalizar a luta. Ele vai lá e ele gira, e ele pula pra um lado, ele dá a volta no cara, só que ele não acaba a luta. E aí o cara do jiu-jitsu vai ali, ó, só tirando a finalização. Mas o ponto aqui, o que tá querendo chegar é o teste da realidade. Uma coisa é boa na medida que é real. Aí vai falar, mas é a igreja católica. Você tem como provar aqui agora que sei lá, Cristo está presente na Eucaristia. Não, eu não tenho uma prova, eu tenho fé nisso. Eu não tenho como provar isso. Mas tem uma coisa que é bem concreta que dá para você ver. Você começar a viver uma vida católica agora, a sua vida melhora. É bem concreto e é real. Começar a confessar os seus pecados. Começar a ir na missa. Começar a seguir os ensinamentos da igreja. Não tem vida que não melhora. O cara começa a melhorar. Você acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Claro, com certeza.
Nossa Senhora. Eu acho muito mais fácil acreditar que Jesus nasceu de uma virgem do que acreditar que a... Claro, acho muito mais fácil acreditar que Jesus nasceu de uma virgem que acreditar no Dr. Fauci, entendeu? Os caras... o povo acredita, o povo fala, não, Jesus nunca teria nascido de uma virgem. Cara, o milagre pra mim me parece bem coerente. Como assim o milagre é coerente? Guilherme, olha, na medida que eu... Primeiro, como racionalmente eu entendi que Deus existe, a ideia de que Deus possa atuar no mundo já me parece bem natural. Sim. Claro que aqui, um pressuposto anterior para mim era, calma lá, Deus existe? Porque se Deus não existe, essa discussão é meio insana. Uhum. A partir do momento que eu falei, não, calma lá, tem uma prova da existência de Deus, Deus existe. Então, a segunda discussão, na verdade, antes ainda de Jesus nascer de uma virgem é, se Deus existe, faz sentido que ele atue no mundo? E aí me vem a questão que faz sentido que sim. Claro. E se faz sentido que sim, a possibilidade, aqui não é nem não é prova, tudo, a gente está falando da possibilidade. Existe a possibilidade de Deus fazer com que haja um nascimento virginal? Existe. Simples. Perfeitamente existe a possibilidade do nascimento virginal. Existe a possibilidade lógica de Deus se fazer homem? Claro. Estou escrevendo uma história, eu posso me colocar como personagem na história. É absolutamente possível. Então, dado que é possível, não é estranho isso. E aí a discussão do cristianismo é se o cristianismo é razoável, se ele faz sentido, se ele encaixa, se ele tem razoabilidade. E eu diria que quase nada tem o mesmo nível de razoabilidade. Que Maria tenha tido um filho como virgem é um dos ensinamentos mais belos possíveis. Por quê? Poxa, nós estamos falando aqui de uma criatura humana que é escolhida para uma bela missão. Para uma missão grandiosa, uma missão de pureza e de virtudes. O sexo é mau? Zero. Ela era casada com um homem incrível, que José é um homem excepcional, dos mais excepcionais que já viveram nessa terra. No entanto, aqui nós estamos falando de Deus fazer homem. Sim. Então, quando nós falamos de Deus se fazer homem, o veículo para que Deus faça homem tem que ser o veículo perfeito, o veículo imaculado. Por isso que, para mim, faz absolutamente sentido que Maria seja sem pecado original. Mas todos nós temos pecado. Temos. Se você andar na rua, você vai ver que o pecado original é a realidade, como dizia o Chesterton, é a realidade mais básica do mundo. Mas é absolutamente sensato que Deus, na medida que ele fosse nascer, fosse ter esse nascimento dentro de uma mulher que fosse concebida sem pecado original, que fosse absolutamente imaculada. E nesse sentido, a vida virginal de Maria, apesar da grandeza de José, mantém a exclusividade que já é uma missão gigantesca, que é a exclusividade dessa missão de portar o próprio Messias. E ela vai depois viver uma vida condizente com essa vida de virtudes, e vai ser um dos maiores arquétipos e visões de virtude que nós temos no mundo. Na verdade, talvez o grande, de uma criatura humana, o maior arquétipo de virtudes. Por isso que ela, muito belamente, ilustra tantas igrejas de tantos lugares da nossa civilização. Das igrejas que fundaram as nossas culturas. Se você vai lá em Londres que é um lugar que, poxa, o rei, para se divorciar, virando obeso mórbido, rompe com a igreja. Mas se você vai lá Londres tem a Abadia de Westminster. E a Abadia de Westminster é a igreja de São Pedro, no passado. E quando você entra, o lugar mais bonito da Abadia de Westminster, que é a igreja principal da Inglaterra, é o lugar onde os reis são coroados, casam, etc. E aí você vai lá na Abadia de Westminster, tem lá o que? A Lady Chapel, a capela de Nossa Senhora, o lugar mais bonito de todos, feito por Henrique VII, pai de Henrique VIII. E ali é celebrada a grandeza da Virgem Santíssima. E é lindo. E aí você pega São Paulo é fundada como uma escola de latim, para educar os índios. E os santuários de Nossa Senhora vão guiando essa cidade, vão da Igreja do Carmo, que está no centro da cidade. A imagem linda que tem da Virgem no Mosteiro de São Bento, que foi uma das primeiras igrejas daqui, embora essa arquitetura agora gótica dele seja do século XIX. E você vai vendo em cada igreja dessas, uma cultura vai se forjando a partir dessa pequena igreja no centro da cidade, com esses santuários marianos. Então, assim, a Virgem Santíssima, Jesus, claro que é o principal modelo, ele é o arquétipo de toda a virtude, porque ele é Deus feito homem. Só que Jesus justamente é Deus feito homem. Maria, no entanto, é uma criatura. E essa é a beleza da sua missão. Ela é uma criatura designada para levar adiante essa missão. Então é um exemplo de uma criatura
a ser seguida como caminho. É o caminho mais próximo, é a pessoa que veio de maneira mais próxima ao Cristo. Ela foi quem aceitou, talvez, a missão mais difícil. Ela aceitou a missão mais difícil que veio mais perto dele, porque a partir do momento que você entende que o Cristo é Deus, o que você quer tá próximo dele. Eu tive um momento, você quer estar próximo de Deus. Eu tive um momento muito impactante. Eu fui visitar o túmulo de Santiago, Santiago de Compostela. Que as pessoas atravessam, né, fazem o caminho de Santiago de Compostela e se ajoelham ali na frente. Santiago de Compostela, Santiago, foi quem levou a fé para Portugal. E, portanto, nós temos a fé no Brasil por causa de Santiago. A missão do apóstolo direta para Portugal. E a reconquista de Portugal passa por essa batalha para retomar o túmulo de Santiago. Eu até dei uma palestra em Lisboa há pouco tempo falando sobre essa história. E aí, quando eu cheguei no túmulo de Santiago, eu acabei me ajoelhando, eu fiquei impactado. Porque na minha cabeça vinham vindo as cenas de Santiago convivendo com Cristo. Santiago estava com Cristo. Essa pessoa que está na minha frente, esse túmulo aqui, esse corpo concreto é de uma pessoa que estava com o próprio Cristo. É um nível de proximidade muito grande. Então, quando você pensa em Maria, você está pensando em uma pessoa que está próximo do Cristo de uma maneira incrível. Então, São Tiago é uma escola de virtudes. E Maria, mais ainda, é uma escola maior ainda por causa da proximidade dela com o próprio Cristo. É uma escola de como viver o que aquele belíssimo livro do Thomas de Kempis chama a imitação de Cristo. Porque o que é viver a vida plena se Deus se fez homem? É imitar o Cristo. É viver como ele viveu. Essa é a vida mais plena que nós podemos viver. Então, Maria, até pelo Inside Information, né, ninguém tem Inside Information mais do que ela, viveu uma vida da imitação do Cristo plena. É engraçado, né? Porque tem pessoas, às vezes, o cara é protestante e fala, não, mas é incompatível admirar Maria e admirar o Cristo. Fala, não, como assim? Na verdade, quando você pede orações para ela, você está pedindo orações para uma pessoa que é muito próxima do Cristo. É quase um apelo, né? É quando as pessoas querem que eu faça alguma coisa, pede para minha esposa, né? Porque daí ela se compadece e ela tem chances maior de conceder. Há uma beleza em você ter essa proximidade. E Maria representou essa beleza. Então, sim, com certeza eu acredito que Cristo nasceu de uma virgem e eu acredito que ele é Deus. Isso quer dizer que eu sou católico, por óbvio, eu acredito que Cristo é Deus. E eu acredito que Cristo é Deus também pelo seguinte, ele fala que ele é Deus. Aí você vai falar, bom, muita gente fala que é Deus. O Henrique Cristo falou que ele é Deus. Muita gente fala que é Deus. Só que é o seguinte, quando você olha a vida desses outros que falam que são Deus, ela é cheia de contradições e você vê pessoas insensatas. O cara que fala que é Deus e não é, ele é um louco. Na verdade, um cara que fala que é Deus só tem duas opções, ou ele é louco ou ele é Deus. Não tem meio termo. Não tem. Só que o que acontece quando eu olho a vida do Cristo, eu não vejo um louco. Eu vejo um dos homens mais sábios que já viveram. Mas não tem como. Como que ele vai ser um homem tão sábio e vai falar que ele é Deus? E a vida o ensinamento dele não é só que ele funciona na minha vida, ele funciona para a nossa civilização inteira. Ele forjou tudo. Onde esse ensinamento vai, a civilização jorra. Ela vai crescendo, ela vai prosperando, as pessoas melhoram, tudo começa a funcionar. A ressurreição de Cristo é um dos episódios mais testemunhados da história, que tem esse outro ponto. Vai falar, o cara acredita em Thor. Ninguém testemunhou Thor em lugar nenhum. Thor é um mito, é uma coisa contada. Fala assim, Maomé fala que o anjo Gabriel desceu para ele e ditou ao Corão. Maravilha, só quem viu isso foi Maomé. Só que quando você fala da história do Cristo, os romanos viram a ressurreição. Os apóstolos viram a ressurreição. São testemunhos de pessoas separadas falando a mesma coisa. Tem mais documentos da vida do Cristo, tem mais documentos dessa morte, ressurreição do Cristo, do que tem na vida de Alexandre o Grande. Por que não tem documentos da vida do Cristo de um determinado período, assim, o período de preparação, a adolescência? Essa parte muito interessante. Bom, então aí que tá, né? Isso que é fascinante na minha leitura. Primeiro que o período mais documentado é a sua vida pública, porque, por óbvio, ela era pública. E esse período da vida pública, ele é o mais importante a ser explicado, porque todo mundo viu, as pessoas poderiam contradizer o testemunho.
Aliás, quando os evangelhos estão sendo escritos, as pessoas estavam vivas, lembravam, falavam. Então, o período da vida pública ele é o período que é de conhecimento comum. No entanto, é chocante que no evangelho, como de São Lucas, tem trechos anteriores a esse período da vida pública. O chocante não é nem que a vida pública seja mais documentada, porque é isso mesmo. Normal. Por óbvio, você também não sabe muito da minha vida não pública, entendeu? Questão de lógica. Você vai falar, por que não tem registro da vida do Guilherme não pública? Eu falo, cara, porque, sei lá, ela não é pública. Agora, olha que coisa. Tem vários registros da infância dele que aparecem, né? Tem coisas da infância. Qual é a fonte disso? Onde foi que São Lucas ou São Mateus pegaram essas coisas? Relate A única Maria. fonte que tem é a própria Maria. Relate Maria. E Claro. ela relatou esses momentos? Claro. O que ela disse Claro. a eles? Falou assim? se ele O era que está escrito arqueiro? lá. O que está escrito lá. A anunciação do anjo, eles ouviram de onde? Pensa bem, né? Que outra fonte tem? Porque a José já tinha falecido. Quem estava lá? Tem vários desses episódios que só tava ela, inclusive. Uhum. A outra fonte possível é, sei lá, a família de Santa Isabel, mas veja que tem episódios ali que só pode ter sido a própria Maria. Então, tem trechos do Evangelho que são basicamente contados por Maria. Não. E isso é lindo, é belíssimo. Você acredita que Maria é a nova Eva? Claro, até porque o pecado começou com a mulher, então ele tem que começar a ser satisfeito com a mulher. Eva, o pecado dos homens veio a partir das mulheres, né? A mulher pecou primeiro. Então alguém tem que fazer... O não de Eva é o começo do pecado, então o sim de Maria é o começo da redenção. Absolutamente digno que Deus, sabendo do pecado de Eva, tenha começado a desfazê-lo com Maria. Ela é a Arca da Aliança também? Claro, tem vários títulos que são dados a ela. Ela é a Arca da Aliança, no sentido que ela portou, mas ela é mais importante que a Arca da Aliança, inclusive, do Antigo Testamento, porque ela porta a nova aliança, na verdade, mais do que isso, ela porta Deus, ela é mãe de Deus. É mais incrível ainda, pensa que a Arca da Aliança porta as tábuas da revelação divina, mas muito maior do que as tábuas da revelação divina, que já são assim um negócio altíssimo, é portar o próprio Deus. Então é claro que ela é a Arca da Aliança, ela é a Arca de uma aliança maior e mais importante ainda do que a antiga aliança. E também é a porta do céu para os católicos? Ela é a porta do céu porque ela sem dúvida abriu a porta do céu, né? Pensa, se ela não tivesse dito sim, claro, Deus teria outras formas de encontrar a salvação, mas foi esse sim dela, foi o caminho e a primeira porta aberta para você é o céu. O sim dela começa o seu caminho para chegar a Cristo. E por que será que escolheu Maria? Porque é uma mulher, porque ela era Tem vários motivos, vamos lá. Uma mulher, exatamente por causa de Eva. Naturalmente você está desfazendo o que foi feito, né? Como se fosse pensa o pecado original como um nó, e agora você vai desfazer o nó. Teria que ser uma mulher, mas existiam várias mulheres. Por que Maria é do povo que recebeu a revelação ao longo de séculos. Então, primeiro vamos separar o povo hebraico dos outros. Por quê? O povo hebraico foi recebendo a revelação divina ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele foi sendo preparado para esse momento. O povo persa, por mais incrível que seja, não recebeu essa preparação. O primeiro problema é a preparação e Maria conhecia as escrituras, conhecia as promessas, conhecia a profecia. Então ela é uma pessoa espiritualmente preparada. Depois ela vem de uma linhagem que foi preparada assim. A família dela é da linhagem das casas de Israel que já eram preparadas para isso. Então ela tem uma herança, os pais dela já estavam absolutamente esperando a vinda do Messias. Então ela vem de uma preparação de séculos. Essa é a primeira coisa. Os pais sabiam que iria vir, mas não através dela. Claro. Isso foi revelado apenas para ela. Sim. Tanto que ela... Tanto que há uma surpresa na anunciação do anjo, né? A missão é grande, né? Mas veja que porque é escolhido ela é um dom. Como todas as pessoas, porque foi escolhido São Pedro, porque foi escolhido São Tiago, porque foi escolhido todos os outros. É um dom. Mas é um dom que há uma preparação para esse dom. É o povo certo, na época certa. Por que a época certa? Porque é a época do Império Romano. Quando você unificou o mundo. Então agora a mensagem vai se espalhar pelo mundo.
Se fosse numa época prévia ao Império Romano, você não teria como difundir a mensagem de maneira tão ampla. Sim. O Império Romano é uma espécie de veículo para a difusão global da mensagem. Por isso que o Império Romano é o primeiro momento da história em que você vai conseguir, tendo a vinda do Messias, conseguir espalhar isso globalmente. E você consegue explicar, assim, por que desse ódio tão grande à figura de Maria? Principalmente por parte de outras religiões? Eu acho que isso é assim, ó. Muitas coisas são falta de conhecimento da tradição que eu tô falando. O cara, por vezes, vamos pegar a pessoa, o cristão mal formado médio brasileiro, sabe? Católico de BGE. É católico de BGE, ou protestante, ou o que quer que seja. Então ele tem raiva de Maria porque a idolatria. Veja, ninguém idolatra Maria. Eu não acordo de manhã e falo, meu Deus, vou criar um ídolo de Maria, porque eu tenho 2 deuses, né? Tem Deus, Deus eterno, e aí tem Maria. Eu não sei o quanto eles vão ficar chocados, mas eu contei. Eu estava contando a história eu tô contando os mitos gregos para meus filhos, né? Sobre Perseu e tanto. Assim, meus filhos falaram assim, essa deusa Atena é o quê? Eu falei, essa é a deusa que os gregos acreditavam. Aí eu comecei a explicar, eu falei assim, aí eles falaram, mas só tem um deus. Eu falei, só tem um deus. Então essa deusa é de mentira. Eu falei, sim. Normal, meus filhos têm a perfeita. Meus filhos sabem perfeitamente que a deusa Atena é de mentirinha e que Deus eterno é de verdade. Para eles, aliás, não é chocante. Eles, sim, natural. Porque a história já é toda, tem a Medusa. Inclusive, quando você conta a história da Bíblia, conta a história dos mitos gregos, tá falando da Medusa, eles, beleza, esse aqui é o modo que nem eu tô ouvindo sobre o Superman. Mas quando você conta a história da Bíblia, eles param e ficam assim. O que aconteceu na história? Você tá vendo um livro histórico, você não tá lendo um livro. A Medusa encontrou Perseu e etc. É outro bicho. E tem uma coisa curiosa que é a seguinte, então. A idolatria. Idolatria, por definição, eu estou criando outros deuses. Sim. Criar outros deuses é uma insanidade, porque só tem um. A grandeza de Maria é o quanto ela nos aproxima do único Deus que tem. Não de outra, não é uma deusa. Isso seria tão ridículo. Ela seria a primeira a achar Não é um ridículo. ponto, ela é um caminho, né? Ela é um caminho. É um caminho. Veja, Maria é um caminho mais incrível que tem até o Cristo. São Pedro é um caminho até Cristo. E é por isso que é uma figura tão importante. São Tiago é um caminho até Cristo. Quem está ouvindo esse podcast, nós estamos na nossa inferioridade tremenda em relação a São Pedro e outros, sendo um caminho para Cristo. Nós estamos sendo intermediários, porque a igreja funciona com intermediários. É como Deus fez a missão salvífica do mundo. A verdade vai sendo passada sempre por intermediários. É um padre, é um leigo, é uma igreja, é uma história. Você vai intermediando, aproximando as pessoas do próprio Cristo. Então a mãe dele é uma grande intermediária. São Pedro é um grande intermediário. Mas o intermediário, a função dele é te levar até a contemplação divina. Então há um erro, interceder por nós. Então há um erro quando a pessoa tem raiva de Maria, porque qual posição é mais pró-Cristo? Odiar Maria ou amar Maria? Amar Maria é uma posição mais pró-Cristo. Uhum. Você falar para ele, sua mãe é uma qualquer, isso é ofensivo, isso é profano. Quando você ofende a mãe do Cristo, a mãe de Deus, você está sendo profano, você não está elevando nada. E veja, o cara é simplesmente mal formado. Eu não estou aqui julgando ninguém, tá? Ele não sabe a história completa. Não é por mal, não é por mal mesmo. Deus do céu, não olha a formação que tem por aí. As pessoas vão recebendo todo tipo de formação equivocada, todo tipo de mentira e tal. Mas mesmo que eu não fosse católico, vamos supor que eu não fosse, e alguém chegasse assim, precisamos odiar Maria, eu olhava e falava, mas qual é a... Não tem nexo, entendeu? Por medo da idolatria, eu ia falar pra você, Deus do céu, as pessoas idolatram o LeBron James. Você tá brincando. Praticamente a única coisa que não é idolatria é amar Maria, porque isso leva para Cristo. Quando o cara idolatra o LeBron James ou o Barack Obama, ele é um idólatra na hora, imediato. É engraçado, né? Porque eu noto que alguns evangélicos, eles chegam a ficar em conflito, assim, sabe? Porque eles escutam a história de Maria e é algo tão maravilhoso que mexe com eles, que eles ficam assim, nossa, é bom, mas nossa, mas eu não posso.
Eu tenho apenas que adorar a Deus. Nossa, mas isso é muito bonito, mexe comigo. Mas é que ter raiva de Maria seria antibíblico total, porque é só você ler a Magnificat, como é que lê o que está nas Sagradas Escrituras e falar, meu Deus, que horror. Claro que não. Inclusive, quando você está lendo, é tão claro a grandeza da missão, a grandeza, a beleza, está no texto bíblico. É absolutamente bíblico a pessoa ter uma devoção à Santíssima Virgem. 100% bíblico. 120% bíblico. Aliás, é 100% bíblico tudo. Na Bíblia tem todos os sacramentos. Tem a confissão. Os pecados que vocês confessarem serão perdoados, que vocês não confessarem serão retidos. Tem a Eucaristia, esse é meu corpo. Quem não comer meu corpo não terá vida eterna. Quem não beber meu sangue não terá vida eterna. Ele não fala esse é tipo meu corpo. Esse é um símbolo do meu corpo. Ele fala claramente, esse é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Tá tudo dito lá. Tem a unção dos enfermos. Na Epístola de São Tiago. Tem o batismo, que não nascer de novo não terá vida eterna. Ah, como que vai nascer de novo? Com a água. Todos os sacramentos da igreja estão nas Sagradas Escrituras. O casamento, as bodas de Canaã, o primeiro milagre público era um casamento. Do vinho. E fala do divórcio. Que é o divórcio? Como que é o divórcio? Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Tá. O divórcio mas o divórcio é condenado nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos, nos 4 aparece, em todos os 4 é ressaltado isso. Alguém chega pro Cristo e fala, não, mas deveria me separar. Ele fala, mas Moisés permitiu. E ele fala, foi pela dureza de seus corações. Está nos 4 evangelhos. Aí você pega Henrique VIII que quis se divorciar, não, agora os evangelhos estão desfeitos. Besteira. Fora o problema clássico, que é o seguinte. Não tinha outra igreja, só tem uma. Historicamente falando, sempre só teve uma, não tem várias. São Pedro morreu em Roma. São Lino estava lá. São Clemente, que nós temos as cartas dele. E depois nós temos as cartas de todos os papas, né? Desde a fundação da igreja, desde São Pedro. Eu tenho em casa as epístolas de São Clemente. E a Didaquê, que é o primeiro catecismo, que é o catecismo feito pelos discípulos de São João, que fala a liturgia da missa, a confissão dos pecados. Isso é muito antes de Constantino. Os caras falam, Constantino criou a igreja. Isso é delirante. Quando Constantino chegou, a igreja já estava muito bem estabelecida desde a época do Cristo. Mas você pega a Didaquê fala do problema do aborto, fala que não pode ter aborto. Fala que tem que confessar os pecados antes de participar da Eucaristia, com esse termo. Porque você vai receber a Eucaristia, então você confessar os pecados, está escrito na Didaquê. E isso é escrito pelos discípulos de São João. Então, assim, a pessoa que fosse afirmar que isso estava errado, que a tradição da igreja é uma mentira, ela teria que afirmar que São João ensinou errado para os discípulos a fé. Não, São João estava lá todas... Aí começa a entrar num delírio, porque São João escreveu a Bíblia, escreveu um dos evangelhos, né? Escreveu o texto. Então, assim, olha para o cara falar assim, não, a igreja católica inventou. Fala, tá bom, então vamos lá. Então, São João inventou uma fé diferente da que está no evangelho, que ele mesmo escreveu para os seus discípulos, e aí eles entenderam tudo errado. A igreja lá, São Policarpo, todas as pessoas ligadas todas as pessoas ligadas à comunidade ali que vai escrever a Didaquê. Então ele mentiu, São João pregou tudo errado. Não faz sentido lógico nenhum. Quando você lê a Didaquê, é extremamente católico. Então o problema é que os apóstolos eram extremamente católicos. E São Clemente, as epístolas dele são extremamente católicas. E as cartas santinais de Antioquia, da igreja primitiva, são extremamente católicas. Então toda igreja primitiva é extremamente católica. Então o problema sem entrar eu nunca entro em argumento teológico na questão catolicismo, protestantismo, porque a primeira dificuldade é histórica. Historicamente só tem uma igreja, não tem várias. Ah, não, tinha várias igrejas. Nunca teve. Só tem uma doutrina. Mas aí tem o cisma. Tem o cisma porque só tem uma doutrina, senão não tem nem como ter o cisma. Pensa bem, como é que vai ter o cisma se não tiver... se já era várias igrejas, por que teve cisma, então? O fato é que só tem cisma porque há uma coesão, há uma unidade da igreja. Os concílios refletem essa unidade da igreja. E é natural que tenha uma unidade da igreja porque só tem um Cristo. Só tem uma comunidade do Cristo. E a igreja é universal. Católico quer dizer só universal. Ah, mas não gosto dessa palavra. Aí o cara fala, minha igreja é universal. Universal é só uma. Quer dizer que é só uma. Porque vale para todos.
Católico é só isso. Então, assim, quando fala a Igreja Católica Apostólica Romana, é um absurdo. Por quê? É um absurdo porque católico é um negócio específico, é um absurdo porque é apostólico, como assim, blá, blá, blá. Esse aí também não reclamam tanto. Mas aí romana, olha só, agora está provado que é particular. Fala, não, vamos lá. Católico só quer dizer universal. Deus criou uma igreja particular, criou a igreja da garagem. Tem uma garagem minha, agora eu vou acordar, vou falar, vou criar uma igreja na minha garagem, esse é o evangelho. Loucura, não faz sentido. A igreja tem que ser universal. Ela é apostólica porque ela vem dos apóstolos e porque ela leva adiante a missão apostólica. E ela é romana porque o Cristo morreu em Roma. O Cristo morreu em Roma. As pessoas ficam chocadas quando falam isso. Porque falou Roma. Bom, São Pedro morre em Roma, sem dúvida. E São Paulo morre na cidade de Roma. Mas o Cristo estava no Império Romano. Inclusive, uma das línguas nas quais está escrita Jesus Nazareno, rei dos judeus, é em latim. Sim. Porque ele morre sob Pôncio Pilatos. Ele morre no Império Romano. Então, a igreja é romana na medida em que o Cristo já viveu em Roma. Sempre foi. Esse romano dá uma consciência histórica. Entendi. Do que é o evangelho. Ele se deu no lugar histórico. É por isso que no credo você fala Pôncio Pilatos. Para falar, aconteceu na história, aconteceu num lugar concreto. Não é Thor, que alguém falou que é o Thor, não sei o quê. Foi nesse ano, nesse lugar, e todo mundo viu. E ninguém viu quando você pega lá na fundação do negócio do Mormon, o cara pegou umas tábuas de ouro, botou na cartola, as tábuas de ouro sumiram. Beleza, entendeu? Ou o Maomé falou que o anjo Gabriel ditou para ele e depois ninguém sabe como foi. Tá lá o texto, mas ninguém viu o anjo Gabriel ditando. O problema é quando se fala da igreja católica que todo mundo viu esse negócio, estava lá em público. Todas foi um negócio. Provas. Todas as pessoas estavam lá, foi um evento público grandioso da época. Um evento marcante. Então, esse romano é importante exatamente pela situação histórica. E, de fato, o Vaticano, a colina do Vaticano, onde está o Papa, é onde morreu São Pedro. Inclusive com o túmulo dele lá. É onde foi construída a igreja também, né? A igreja, a Basílica do Vaticano é sobre a colina do Vaticano, que é onde está o túmulo dele. O túmulo dele, inclusive o Papa cavou e achou o túmulo dele, no lugar onde a tradição falava que estava. No século XX, isso. O Papa chegou a cavar ali pra... Cavou, falou, estão falando que é mentira, vamos cavar, abre aqui. Aí abriu, tava lá o túmulo. Nossa. Você pode visitar agora, datado da época de Pedro, túmulo de Pedro. Então tem lá, em Roma, você consegue visitar, tem um lugar lá que aqui é o lugar onde São Pedro e São Paulo foram martirizados. É tudo concreto, não é? O túmulo de São Tiago tá lá, o negócio é concreto, não é um negócio, alguém falou, você pode pegar um avião, você pode chegar em Roma, você pode visitar o túmulo de São Pedro, esse mesmo que tá na Bíblia. Mas aqui é tudo falso, porque Cristo virou e falou, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Aí o cara fala, não, mas isso é mentira. Fala, qual que é? A pedra é Cristo. Eu falo, calma lá. Pedro chamava Simão. Depois desse episódio, ele mudou o nome dele para Pedro. O nome mudou. Ele não é que ele trocou de nome, tipo Pokémon, entendeu? O cara trocou de nome. O cara mudou. Ele chamava de uma coisa e foi chamado de outra. Então, e a palavra Pedro e pedra é a mesma no grego original, que é Cefas. Não tem esse masculino feminino que a gente usa no português. Então, na verdade, ele tinha um nome e ele mudou de nome. Então, é claro que a pedra é ele porque ele mudou de nome. Se ele trocasse, porque ele trocou de nome naquela hora. Sim. Não faz sentido lógico. E aí, sobre ti edificaria a minha igreja, natural, porque ele foi liderar os apóstolos logo depois que aconteceu e morreu na colina do Vaticano, onde até hoje está o Papa. Tem algum lugar que você visita da igreja que mexe com você igual mexeu quando você foi em Santiago? Claro que o túmulo de São Pedro é impactante. Deixa eu ver sabe que eu amei visitar, me impactou muito visitar a Basílica Antiga de Aparecida. Acho incrível. É do milagre de Aparecida? É onde aconteceu o milagre? Não é onde aconteceu o milagre. Aparição? É a Basílica de Aparecida, só que é antiga, porque construíram uma nova. Eu acho incrível. Deixa eu ver lugares que mexeram comigo. Tem que pensar Olha... Eu amei rezar em duas igrejas em Madrid, que foi a igreja de São Miguel, e tem o Oratório do Cabaleiro de Gracia, que eu acho incrível. Caramba. Que é onde São José Maria Escrivá fazia os recolhimentos dele, no Oratório do Cabaleiro de Gracia, que é na Gran Via, em Madrid. Eu amo visitar a casa do Thomas More, que foi o mártir. Tem um filme, O Homem que Não Vendeu Sua Alma, recomendo muito.
que conta essa história do Henrique VIII e do Thomas More. Mexe comigo, sem dúvida, visitar a casa do Thomas More. Não tanto uma igreja específica, mas a casa dele, né? Sem dúvida, Santiago de Compostela foi um lugar. Aqui mesmo, no Brasil, a igreja... tem muitas igrejas no Rio que acho que são muito impactantes. Tem a igreja, por exemplo, da Ordem Terceira do Carmo, que tem toda uma história, o Adulteiro, que tem toda uma história ligada ao Império do Brasil, que sem dúvida me movem, né? Você já visitou as igrejas de Salvador? Salvador eu visitei muito pouco, não fui, mas são algumas das mais antigas do Brasil, né? São 365 igrejas, assim, tipo, incrível. Uma para cada dia do ano e cada um com a sua história, né? Maravilhoso. Bom, Ouro Preto foi incrível para mim também. Ouro Preto eu acho excepcional. Vocês que são mineiros, eu acho Ouro Preto absolutamente excepcional. Pois é, e eu não conheço Ouro Preto, né? É uma vergonha, né? Tem que ir, vocês vão achar incrível, vocês têm que achar incrível. As igrejas são deslumbrantes, né? Mas a gente foi em Salvador, e aí o Cabeleira te pergunta se você até o motivo. Que a gente foi em uma igreja lá, a gente passou por várias, mas uma em especial, que ela é uma igreja que está em uma rua escorrida, sabe, numa ladeira, e foi doada para os pretos fazerem uma igreja, para eles mesmos. E eles construíram uma igreja maravilhosa. Na época... Mas tem muitas assim no Brasil, né? Em Ouro Preto tem assim também, lindas. Essa igreja dos pretos, assim, foi construída, cara, com a riqueza de detalhes, assim, com recursos... por exemplo, a madeira... Eles conseguiram invernizar ela de uma forma que ela ficou parecendo mármore. Porque eles não tinham dinheiro para colocar mármore lá, mas eles fizeram a igreja mais bela que eles conseguiram com o recurso deles e ficou algo assim incrível. Surreal, né? É surreal. Uma outra que é feita de ouro, essa aí eu nem entrei. Mas é toda feita de ouro. São coisas incríveis. Tem a história do porquê disso. Técnicas de pintura que se perderam, né? Que hoje o pessoal nem consegue fazer mais. O barroco brasileiro é incrível. Bom, uma igreja que mexe comigo, em Portugal tem várias também, né? Tem a Fátima. Fátima é um lugar incrível. O Mosteiro da Batalha. Convento de Cristo, Tomar. Nossa, Portugal não vou nem... Portugal, o país inteiro mexe comigo. Acho um país incrível. Não tem lugar igual Portugal para a história da nossa cultura, não tem igual. Legal. Pô, obrigado, viu, Guilherme? Sensacional, muito bom mesmo. Que é isso, alegria minha. E que venha mais vezes, né? Se puder, eu vou adorar conversar com você. Muito bom mesmo. Guilherme, quem quiser te seguir, acompanhar suas... Então, eu sou muito ativo em duas redes sociais principais, que é o Instagram e o YouTube. YouTube é Guilherme Freire. Instagram Guilherme FCL Freire. E meu trabalho tem dois lugares principais, que é o Filosofia do Zero, filosofiadozero.com.br, é a minha principal plataforma, que é todo o meu conteúdo de filosofia e mais outros tantos professores. Acho que é a maior plataforma de filosofia do Brasil, talvez seja. Tenho que... Não averiguei isso, eu tô falando sem ter averiguado. Talvez não é a maior, mas sem dúvida uma das melhores. A melhor. Não, uma das maiores com certeza pelo volume da plataforma. E de fato, a gente está já com centenas de horas de conteúdo de filosofia e tudo mais. E o Filosofia do Zero foi criado para quem não é da filosofia, para quem não é um acadêmico, mas quer exatamente se aprofundar, conhecer as grandes obras. E eu tenho também Em Busca da Verdade, que é a formação de empresários. Esse, se alguém tiver interesse, pode mandar mensagem para mim, mas é só por convite dos alunos. Os alunos convidam outros alunos. Entendi. Então é só para quem tem QI. Não, é quem indica, né? Porque isso mantém uma coesão do grupo também, a formação, que é aqui na rua. A gente está aqui, então, aqui em São Paulo. E é isso, esses são meus dois principais trabalhos. O que você acha se o mundo fosse governado por filósofos? Já pensou nisso aí? Depende de qual filósofo que é, né? Tem gente que é melhor, tem gente que é pior, né? Não só, mas vários filósofos, né? Conversando ali, e determinando né, os rumos da humanidade. Bom, isso que você está falando é literalmente descrito na República de Platão. Está colocado. Eu acho que quem deveria governar são pessoas sábias. Do contrário, você vai ser governado por pessoas que não são sábias. Hoje nós somos governados por uma oligarquia irresponsável. Mas nós poderíamos ser governados por pessoas que têm grandes princípios morais, que têm grande habilidade. Não poderiam ser pessoas, quando eu falo de filosofia, só com conhecimento teórico, mas teriam que ser pessoas que têm um conhecimento prático. Claro.
Mas você deveria ser governado pelas pessoas mais sábias. Natural. Sensacional. Bom, é isso. Agradecer também a Sua Fábrica, o nosso parceiro. Se você tem interesse em empreender, entra no site Sua Fábrica. Eles vão montar uma marca para você, uma logo para você, um site para você e vai faturar para todo o Brasil. Você vai colocar o preço da roupa que você vai vender, vai escolher os modelos e eles vão entregar para você e só ganhar dinheiro. Sua Fábrica. Se você não é empreendedor, mas quer ter um sucesso, quer ter um futuro, se for em carreiras policiais, quem mais aprova no Brasil é o Instituto Oliver. Então não se preocupe com o estado que você está. Quem mais aprova no Brasil é o Oliver e ele tem curso específico para todos os estados. Se você quer ser policial, quem vai te ajudar é o Oliver. Valeu, galera. Valeu, flui.